Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos então falar dos sinais de pontuação. Vamos relembrar essa matéria. Em primeiro lugar, a gente vai ver aí o ponto final, que indica que a frase terminou, tá? Então, quando você for terminar uma frase, da finalidade da frase, é o ponto final. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele serve, né, para indicar que está fazendo uma pergunta. Exemplo, você vai aonde, né? E vai indicar que você está interrogando a pessoa, ou seja, perguntando. Ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Vamos lá, admiração, alegria, nossa, surpresa, meu Deus, espanto, ai, o que está acontecendo? Estão entendendo? Dois pontos indica que alguém vai falar. Então, você dá uma pequena pausa, né? E geralmente, depois dos dois pontos, a gente vai usar esse ponto aí, o travessão, que ele indica que alguém vai falar. Então, dois pontos, dá aquela pausa, e o travessão indica que algum personagem está falando no texto, tá? Reticência indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Tá? Então a frase deu uma pequena pausa ou a frase foi interrompida. Então tem mais coisa para acontecer também, tá? Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras, tá? Depois vocês dão uma olhada aí, tá? No livro, vai lá dar uma lida novamente. A gente agora tem aí o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior que a vírgula, tá? E o parêntese, que são usados para separar as palavras, expressões na frase, para chamar mais atenção, né? Ou dar uma explicação. Então, pessoal, agora a gente vai falar dos sinônimos e antônimos. A gente tem aí a frase Mônica está alegre, Mônica está feliz. Alegre e feliz são sinônimos, né? Os sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou parecido, tá? Então, alegre e feliz são palavras sinônimas, pois têm o mesmo significado. Se você está alegre, você está feliz. Agora é o seguinte: João está triste, João está infeliz. Triste e infeliz são palavras antônimas, ou seja, elas têm significado contrário, elas são contrárias, ok? Então, alegre e feliz são palavras antônimas. Outros antônimos também é quente, frio, né? Alto, baixo. Agora um sinônimo: amor, amar, alegre, contente, né? Então, assim, os sinônimos e os antônimos, eles estão bem presentes, tá? Na língua portuguesa, eles fazem parte, assim, do nosso dia a dia. A gente faz muitas comparações usando sinônimos, antônimos. A gente usa os sinônimos também na hora de escrever um texto, né? Às vezes você quer falar a mesma coisa num texto, você não sabe qual palavra você vai usar, mas o que que você faz? Você pega, né, a palavra e troca ela por uma que tem o mesmo significado. Isso acaba dando assim, em uma frase, não muito, mas em um texto, isso faz toda a diferença. E os antônimos também, na hora da gente estar escrevendo frases, textos, para saber, né, bem a diferença entre uma palavra e outra. Gente, é importantíssimo ler dicionários, entre outras coisas, tá? Para saber melhor. Agora nós vamos falar dos homônimos e dos parônimos, tá? Essas palavras, elas costumam confundir bastante a nossa cabeça. A gente tem que estudar, trabalhar isso aí, para poder, na hora da avaliação, a gente não ter dúvida, tá? Aí tem alguns exemplos aí embaixo e tem primeiro o significado de homônimos. Homônimos, né, são palavras com a mesma pronúncia. Nem sempre elas têm a mesma grafia, mas elas são pronunciadas da mesma forma, tá? A pronúncia é igual, tá bom? Então, ó, às vezes ela tem grafia, às vezes nem sempre elas têm a mesma grafia, elas são trocam uma letra, né?
ou mais de uma letra, tanto faz, mas elas possuem significados diferentes, como na palavra concerto. Concerto com S significa você reparar algo, e concerto com C é uma execução de obras musicais, é um evento musical. Acento com C é sinal gráfico, tá? De acentuação. E acento com 2 S, lugar onde se senta. Os parônimos são palavras com grafia ou pronúncia parecidas, tá? Parecidas, igual, ó, inflação, infração, cavaleiro, cavalheiro, ó, tem diferença, tá? E aí, ó, inflação é a alta dos preços, infração é ato de você desobedecer algo. A palavra cavaleiro é aquele que monta, e cavalheiro com LH significa, né, que é uma pessoa educada. Então, tenham atenção na hora da leitura, é importante para vocês observarem aí, ó, palavras com grafia e pronúncia parecidas, tá? E os homônimos são palavras com a mesma pronúncia, tá bom, gente? Pessoal, peço encarecidamente que nessa parte agora vocês peguem o livro de língua portuguesa, abram aí na página 58, 59 e 60 para vocês darem uma olhada e terem um pouco da noção do que eu vou falar agora. Então, os substantivos, tá? São palavras usadas para nomear o que existe ao nosso redor, tá? Então, tudo que a gente dá um nome é chamado de substantivo, mas os substantivos, eles podem ser classificados em 9 tipos, tá? Esses 9 tipos são comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Quando a gente vai estudar, tá? Os substantivos, a gente começa estudando sempre pelo comum e pelo próprio. O que isso quer dizer? Substantivo comum, tá? É aquele que nomeia seres ou coisas de modo genérico. Então, pode ser pato, ganso, cadeira, janela, entre outros substantivos. Não significa que ele é qualquer coisa, tá, gente? Mas é nome de objeto, é nome de menina, menino, entre outros nomes que a gente usa também, tá? Substantivo comum, ele é sempre escrito com letra minúscula, tá? E o substantivo próprio é aqueles que nomeiam em particular seres ou coisas. Então, assim, é o meu nome, é o seu nome, é o nome de uma cidade, é o nome de uma loja. São substantivos próprios, tá? Se eu falar cachorro, ok, mas se eu falar cachorro, a Mel a minha cachorra se chama Mel, cachorro é um nome comum, existem vários cachorros, mas a Mel é a única cachorra que tem com aquele nome ali naquele momento, tá? Mas pode existir mais de uma pessoa chamada Mariana, como vai existir mais de uma pessoa chamada mais de um cachorro chamado Mel, entre outras coisas, tá? Primeiramente, substantivo simples é aquele que é formado apenas por uma palavra, tá? Exemplo, água, pedra, flor, entenderam? Substantivos compostos são formados por 2 ou mais palavras. Eles geralmente, tá? Tem um hífenzinho, que é um tracinho assim para poder separar, ou então ele pode ser junto, como exemplo de girassol, aguardente, tá? Existe isso aí também. Os substantivos coletivos, eles nomeiam um grupo, tá? Aliás, os substantivos concretos, eles nomeiam seres de existência real ou imaginária, tá? Eles realmente existem, tá bom? Não é uma coisa que a gente tira de qualquer lugar, não. Esses substantivos realmente existem, tá bom? Agora, os substantivos abstratos. Os abstratos, eles designam qualidades, sentimentos, ações, estados, dos quais, né, eles precisam de outro ser para existir, como, por exemplo, saudade, carinho, beleza. Ele precisa que eu sinta isso para ele existir, né? Então, assim, estou com saudade de você. Significa que eu estou sentindo saudade, mas para a saudade existir, eu preciso sentir saudade, tá? Agora, os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras.
ferro, terra, jornal, pau, entre outras coisas, tá? E os derivados, eles são formados a partir de outras palavras. Vou dar o exemplo que está aí no livro. Vou dar o exemplo, gente, que está no livro, tá? Que é jornaleiro, ferroada, terráqueo, aí tem terrestre, ferroviária, né? Que tudo ele deriva da palavrinha ferro. E por fim, os substantivos coletivos, tá? Que eles nomeiam grupo de seres, né? A gente fala assim, fala de uma maneira no singular, mas a gente está falando de uma coisa que é um conjunto, tá? Igual quando eu falo assim, nossa, eu vou fazer um enxoval. Eu entendo que se eu vou fazer um enxoval, eu vou fazer assim, um grupo de coisas, né? Um monte de coisas que eu vou fazer. Pode ser enxoval de bebê, enxoval de noiva, depende, tá? Então, assim, deem uma lida novamente no livro para vocês poderem fazer atividades. Agora nós vamos para outra parte, tá? Que é muito importante, que a gente vai falar agora sobre o gênero, né? Do substantivo. Nós vamos falar sobre o gênero. Eu não achei nada na internet assim bem interessante para passar para vocês. Então eu vou resumir com o que tá aqui no livro. Peço para que vocês abram na página 69 para darem uma olhada, tá? Então, o substantivo ele vai se flexionar em gênero. Gênero só existe dois, tá, gente? Que é o masculino e o feminino. Não existe outro gênero, tá? Então, o substantivo ele é flexionado de duas maneiras. De maneira biforme ou uniforme, tá? Biforme é quando ele tem, né, a forma no masculino e no feminino. Tá? O exemplo aqui que tem no livro é o homem, a mulher, o zangão, a abelha, o boi e a vaca. Então, esses daí são os biformes. Eles têm duas formas. Eles têm a forma no masculino e no feminino. E também vai existir, tá? Os uniformes, que são separados em ipsenos, sobrecomum e comum de dois gêneros. Vamos primeiro falar sobre os substantivos epsenos. O que é isso? Eles referem-se a plantas ou animais, né? E para atribuir o gênero, a gente tem que usar macho ou fêmea. O exemplo aí tá assim: o jacaré macho, o jacaré fêmea. E o outro tá assim: a cobra macho, a cobra fêmea. Sobrecomum, tá? São usados para os seres humanos. É aquele que a gente tem que acrescentar as palavras masculino e feminino. A criança do sexo masculino, a criança do sexo feminino. Se você acrescentar, né? Se você tiver a necessidade de acrescentar, você precisa, né? Entender que é um substantivo sobrecomum. E comum de dois gêneros é aquele que flexiona, tá? O artigo, tá bom? Então, assim, ó, eu tenho aqui o exemplo. O modelo, a modelo. Eu só vou flexionar o artigo. O substantivo em si, ele não vai ser flexionado, tá bom? É importante que vocês tenham, tá? Essa percepção para entenderem, tá? Os substantivos biformes e uniformes, como eu já havia falado. Deem uma lida na atividade, né? Vão lá, vejam se o livro está todo correto, se está tudo certo. Aproveita para botar as atividades todas em dia, né? É importante que a gente tenha essas atividades em dia e que vocês façam todas elas. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.